O tema da mensagem de hoje, olha só que tema popular, que tema legal, que está tão em alta, sobre bênçãos. E o tema dessa noite são as bênçãos espirituais em Cristo. E para isso, pode acender a luz, nós vamos ler o texto bíblico em Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Todos juntos, quem tiver com a sua Bíblia de papel, pode acender tudo a igreja aqui do lado também, porque nós estamos com as nossas Bíblias de papel, crendo, como sempre, na nossa devoção bíblica, na nossa devoção da leitura da Escritura, amém? O tema da mensagem de hoje, as bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 1 da NAA, para nós no telão: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo, mas não se auto-intitula. Ele deixa muito bem apresentado que é pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso que ele é apóstolo. Então não existe apóstolo auto-intitulado se não for pela vontade e pelo estabelecimento de Deus. O ministério apostólico, cremos dessa forma, foi reservado para uns poucos homens iluminados, abençoados pelo Senhor, como o apóstolo Paulo. Estão nas Escrituras. E seguimos então para o versículo 3 em diante. Eu quero atentar a igreja para um ponto daqui, que no original, antes da tradução bíblica, o versículo 3 até o versículo 14, eles não têm ponto e vírgula. Alguns teólogos e comentaristas bíblicos vão dizer que o apóstolo Paulo escreve sobre as bênçãos espirituais como se fosse por uma música, porque ele não coloca pontos, ele não coloca vírgulas. E o apóstolo Paulo, como eu e você sabemos, se vivesse no nosso tempo, seria um homem, um irmão, um apóstolo, PhD em teologia. Então o que faltava a Paulo não era inteligência para colocar um ponto e uma vírgula. Ele estava querendo passar uma mensagem como se fosse de uma música. E essa é a mensagem para nós começarmos a nossa série de mensagens em Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, fala santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Pode apagar a luz para nós. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Senhor. Primeiramente, nós passamos a entender, a partir do versículo 3, nós vamos ver uma menção no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E a maioria dos teólogos vai dizer que nesse ponto, no versículo 3, o apóstolo Paulo está apresentando talvez uma das ideias, porque ele está falando espirituais, ele ainda não cita o Espírito Santo, que ele vai citar do versículo 11 ao 14, mas ele está passando a ideia da Trindade de Deus. Ele está passando o ensino de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, que é uma das bases da nossa fé, se não a principal base em crer que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos conduzem em tudo
em todo tempo, em toda sabedoria, em todo conhecimento e plenitude da palavra de Deus. A iniciativa de mostrar que Deus Pai é a fonte e origem de toda a bênção espiritual que eu e vocês desfrutamos. E nesse tempo em que vivemos debaixo de tantas mensagens que falam de bênçãos terrenas, que falam de bênçãos visíveis, que falam de bênçãos dessa terra. Sim, as Escrituras apresentam lá para o povo de Israel no Antigo Testamento, que era um tempo bíblico que era muito focado nas bênçãos terrenas. Em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, é uma base bíblica que muitos usam para explicar as bênçãos terrenas. Para quem quer saber, está lá, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, onde as bênçãos prometidas a Israel, aos obedientes de Israel, incluíam muitos filhos, uma boa colheita, abundância de gado e de ovelhas e liderança entre as nações, um destaque para Israel. Até hoje, a bênção do Senhor está sobre eles. Podemos perceber que Israel, um país menor do que o estado de Santa Catarina, ao ser bombardeado, constantemente atacado por Síria, Egito, grupos terroristas, financiados por grandes e poderosos governos, cheios de dinheiro, não conseguem derrubar a força bélica de um povo que continua sendo abençoado por Deus. Mas, eu e você que estamos debaixo da nova aliança, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós as bênçãos espirituais. Por isso que não somos uma igreja cristã que proclama o evangelho da salvação, que proclama o evangelho do reino de Deus, que crê apenas em bênçãos terrenas. Nós proclamamos as bênçãos espirituais, porque, como eu bem disse, o tema da mensagem de hoje é as bênçãos espirituais. E são pelas bênçãos espirituais que estão contidas em Efésios capítulo 1, que eu e você perseveramos na fé todos os dias. É por causa da nossa eleição, é porque somos escolhidos de Deus que perseveramos, porque Ele em nós, através do seu Espírito, testifica aquilo do qual um dia o Espírito Santo queimou no meu e teu coração. Aquilo qual um dia os nossos pecados foram confrontados e talvez com muita vergonha e lágrimas, nós nos rendemos a Cristo. Nós começamos e passamos então a fazer parte da família de Deus, a fazer parte desse povo escolhido, desse povo eleito. E talvez, indo agora para o versículo 4, nós passamos a desfrutar da primeira bênção espiritual. A primeira bênção espiritual que o apóstolo Paulo apresenta no versículo 4 é a bênção da eleição, de ser povo eleito, de ser povo escolhido de Deus. E a doutrina da eleição, eu quero passar para os irmãos nessa noite. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Nós somos eleitos, escolhidos, salvos pela graça, mediante a fé. Ela não foi inventada, a eleição, por Agostinho de Hipona. Ela não foi inventada por João Calvino em Genebra. Ela foi interpretada e entendida no texto bíblico a partir dos reformadores, sim. Mas a doutrina bíblica, a teologia bíblica vem antes da sistemática. A teologia bíblica é a escritura, só a escritura por si só é o efeito que queremos, é a suficiência que temos da Escritura de Deus para nos apresentar como eleitos, como escolhidos. E aqui ele vai apresentar, da sequência do versículo 5 ao 8, a segunda bênção espiritual, que é a bênção da predestinação, a bênção da adoção, de sermos filhos adotados, de não termos que ter nascido israelita, de não termos que depender de uma nacionalidade, de uma família de sangue. Agora o evangelho vai ser proclamado até os confins da terra, e todo aquele que nele crer e confessar o nome de Jesus, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Não tem mais preferido, não tem mais especiais. Deus não prefere mais ninguém, agora tem aqueles que preferem Deus. Agora tem aqueles que preferem Deus, e Deus está disponível, acessível a todos nós. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel dentre todas as nações do mundo para ser o seu povo especial, sim. Mas agora, Paulo está falando para a Ásia Menor. Ele está mandando essa carta para Éfeso e para as igrejas de ao redor, Laodiceia. Os comentaristas bíblicos vão dizer que muitas igrejas ao redor de Éfeso receberam a mesma carta, para que ela fosse ensinada como uma carta eclesiológica, uma carta de eclesia, que vai falar de fundamentos da igreja cristã. Paulo apresenta a eleição e a predestinação, além de Romanos, também agora em Éfeso, em Efésios capítulo 1.
E Ele está formando agora, Deus, uma comunidade que na verdade é internacional. Uma comunidade agora que é de todos os povos, de todas as nações. E agora, sabe o que é que nos une? O nome que Ele está chamando aqui, agora são os meus santos. Agora Deus está se separando. Santo significa na palavra original separado. Você foi separado. Você foi eleito, você foi escolhido, mas para isso também você foi escolhido para ser separado. Santo significa separado, e essa comunidade internacional de santos significa uma comunidade de pessoas, de cristãos que são separados desse mundo, que são separados da velha natureza, que agora vivem debaixo de uma nova natureza, como aprendemos em Colossenses capítulo 3. Eu e você já vimos desde o versículo 1 que somos chamados à santidade. Muitos confundiram a doutrina da eleição e a doutrina de adoção e de predestinação, talvez com uma hipergraça, com uma mensagem do evangelho que talvez quase se tornou universalista, que dizia que qualquer um e todos iriam para o céu. Mas os versículos se apresentam na sequência do versículo 5 até o 8, chamando nós mais uma vez. Paulo escreve aqui que Deus nos escolheu, irmãos, em Cristo, para que sejamos, versículo 4, coloca para nós na projeção. Para que Ele nos escolheu? Para que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é uma palavra amomos, é a palavra veterotestamentária usada para descrever um sacrifício sem defeito. Quem fez um sacrifício sem defeito por mim e por você? Jesus Cristo de Nazaré. Mas pastor, nós erramos, nós falhamos, a gente cai, sim. Mas eu e você, a partir do entendimento que somos escolhidos, que somos salvos, a gente não quer se safar. Eu não quero, a partir do momento que eu conheço a Deus, que eu conheço ao Pai, que eu conheço ao Filho, que o Espírito Santo habita em mim, eu quero apontar para uma vida de santidade e de irrepreensibilidade. Agora eu quero ser santo, irrepreensível. Eu quero imitar o meu Pai é santo, eu quero ser santo. Jesus é santo, eu quero ser santo. Jesus é separado. Jesus veio ao mundo, mas Ele não foi contaminado pelo mundo, muito pelo contrário, Ele influenciou o mundo. E faz 2025 anos que Jesus tem chamado uma comunidade internacional de santos, uma comunidade internacional de separados, para serem imitadores, para serem santos, para serem irrepreensíveis e bem representá-lo. É isso que Paulo está falando com irrepreensível. A expressão santos e irrepreensíveis nós vamos encontrar ainda na nossa série de mensagens, lá em Efésios capítulo 5, 27. E em Colossenses, na última série que fizemos, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 22. Aonde Paulo vai associar os santos e os irrepreensíveis como aqueles que estão em busca, lembra da perfeição? Essa perfeição terrena que nós imaginamos, que a Bíblia trouxe a tradução para nós, e agora também em Efésios e Colossenses, que a perfeição significa a maturidade. O crente maduro, o salvo pela graça, o eleito por Deus Pai, aquele adotado, predestinado, ele entende, ele já compreendeu que ele está em busca de uma vida santa e irrepreensível. Ele não está em busca de ser safo. Quem está buscando se safar, dizia um pastor amigo meu, é safado. E eu fiquei, nossa, que forte. Aí tu vai para a Bíblia, é verdade. Nossa, que forte, mas é verdade. Então se é verdade, a gente abraça. A gente não quer só ser safo, a gente não quer só ser salvo, a gente quer servir, a gente quer pregar o evangelho, a gente quer dar testemunho. Senão, não somos eleitos. Senão, talvez nunca fomos salvos. Sim, uma vez salvo, sempre salvo. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que realmente entenderam a santidade, o convite à santidade e a ser irrepreensível em Deus. Não é uma opção, é uma evidência. Não é uma opção, é uma evidência. O processo de santificação não começa no céu, ele começa aqui e agora. Começa segunda-feira, quando a gente debaixo dessa mensagem abençoada sai para viver a vida, para passar os dias. E colidir com verdades, com oportunidades, com todos os dias oportunidades de fazermos outras escolhas que não as escolhas de santidade, meus irmãos. Mas, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram eleitos, para aqueles que foram predestinados, que são os frutos, que são as bênçãos espirituais de Deus, agora, eu não trato mais como opções, eu trato como a única opção, santidade e ser irrepreensível a Deus. Agora,
o confronto do Evangelho é algo que é uma doutrina que eu quero ouvir. Eu não estou em busca de um stories, que palavra. Eu não estou em busca de ser consumidor de culto. Eu estou em busca de vir prestar o melhor culto a Deus. Eu estou em busca de ser santo e irrepreensível a Deus, não a uma igreja, não a uma programação. Eu estou em busca de ser santo e irrepreensível todos os dias da minha vida. Agora, eu não estou buscando mensagens que me apetecem os ouvidos. Eu não estou buscando mensagens que me apresentam somente a prosperidade da terra. Eu estou buscando mensagens que realmente me falem aquilo que eu preciso ouvir para continuar debaixo dos céus, nessa terra, sendo considerado um eleito, um predestinado, um adotado por Deus, um filho amado. A doutrina da eleição, resumindo, a santidade é o propósito da nossa eleição. E no segundo ponto que eu quero trazer, a doutrina da eleição é um estímulo à humildade, não um motivo para o orgulho. Por muito tempo, nós vimos algumas pessoas que... Amém. Por muito tempo nós vimos algumas pessoas que, ao Amém, glória a Deus. Nós vimos muitas pessoas que, ao entender que são eleitas, que são escolhidas, que são predestinadas, pense nessas palavras, irmãos, eu sou eleito, está aqui em Efésios 1, eu sou escolhido, eu sou predestinado. Ela vai levar o coração para aquele lugar de eu sou a última traquinas do Senhor. Eu sou o último gás da Coca-Cola. Mas o apóstolo Paulo vai falar que quando eu me entendo como santo, irrepreensível, eleito, predestinado, uma das evidências disso é a humildade. A doutrina da eleição, ela é um estímulo à humildade, não um motivo para o orgulho. Aonde nós vimos pessoas se ensoberbecerem em linhas teológicas, em ficarem agora praticamente como um ídolo protestante. Agora, o meu ídolo é esse aqui, o favorito. Há quem pense considerar-se membro do povo escolhido de Deus. É o pensamento mais arrogante que alguém pode nutrir. E realmente seria se imaginássemos que Deus nos escolheu por causa de algum mérito nosso. O problema disso tudo está que somos eleitos, somos predestinados, somos adotados, somos filhos, temos identidade de filho, somos amados, perdoados, livres, não somos mais escravos, somos filhos. Mas é por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Naquela cruz não tem nenhum mérito meu e seu. Naquela cruz não tem nenhum serviço ministerial que eu possa fazer. Não tem atendimento de 8 cultos. Não tem. Na cruz de Cristo só Ele se entregou. As testemunhas ficaram olhando aos pés da cruz. O único que ficou dos 12 foi o apóstolo João. E a sua mãe, para assistir. A maior tragédia, o maior julgamento injusto da história da humanidade. Então a eleição tem que nos levar ao lugar de humildade, que a gente entende que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o amor do Pai, tem tudo a ver com João 3,16, tem a ver com Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a doutrina da eleição nos leva a um lugar de humildade. Se não leva à humildade, não tem Jesus ali. Não tem Jesus em pessoas que são arrogantes teologicamente. É forte o que eu estou falando. É forte o que eu estou falando, mas tem que ser dito. No entanto, não há qualquer espaço para mérito pessoal no Evangelho e nas doutrinas que são as bases da nossa fé. Por fim não, no meio da mensagem nós estamos indo agora no ponto número 2, a bênção presente da adoção. Nós entendemos a partir do versículo 5, pode colocar para nós, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, a vontade de Deus. Nós somos adotados através de Cristo por uma vontade de Deus. Quando acontece o pecado no Éden, Deus cria o plano da salvação, ele está estabelecido. João 1, o evangelista João vai dizer, ele era o verbo e o verbo estava com Deus, mas o verbo agora vem entre nós. Ele nos predestinou para ele, por uma adoção de filhos e filhas. Na lei romana, eu quero que você entenda o contexto cultural do que o apóstolo Paulo está falando. Em teologia nós aprendemos o contexto histórico, o contexto de audiência, o contexto cultural. O contexto cultural dos escritos de Paulo aqui, para usar a palavra adoção, é que
Na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos, tal qual na nossa nação. Se alguém aqui talvez seja filho adotado e possui na sua identidade de filiação pai e mãe, mas são adotivos, não de sangue, mas você passou por esse processo via cartório, você vai ter os mesmos direitos. O apóstolo Paulo está falando que eu e você temos os mesmos direitos de Jesus Cristo nas regiões celestiais. Nós temos acesso às bênçãos espirituais que estão disponíveis para Jesus, que é nosso irmão e advogado fiel, que é o nosso salvador e protetor, que é aquele que intercederá por nós, que é aquele que virá nos buscar. Ele está falando que nós temos os mesmos direitos diante do Pai, de Jesus. Para aqueles que se sentem filhos, que se entendem adotados, que se entendem com os mesmos direitos, ele apresenta, na sequência do versículo 7 e 8, mais bênçãos espirituais, no qual temos a redenção, bênção número 1, após eleição, predestinação, adoção e identidade de filho. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Deus foi abundantemente gracioso com nós. Ele continua sendo abundantemente gracioso com nós todos os dias. Ele continua sendo gracioso com nós todos os dias, irmãos. A graça dele, a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida, sobre você, nessa manhã. Os filhos que são remidos, que passaram pela redenção do sangue, eles desfrutam agora de livre acesso ao Pai. Nós não temos intermediadores entre Deus e o homem que não seja apenas Jesus Cristo. Jesus abre um caminho que não se abria antes, tinha que entrar no Santo dos Santos, alguém tinha que passar pelo véu, alguém tinha que levar o cordeiro imaculado, alguém tinha que levar um sacrifício perfeito, só o sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas na nova aliança vai dizer que ele rasgou o véu, e através do sangue, da redenção do sangue, todos aqueles que creem, têm acesso livre ao Pai. Agora eu falo com Jesus, eu não tenho nenhum outro intermediador entre Deus e o homem que não seja Jesus. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, Jesus também é levado para o sacrifício, porque ele está se declarando o Filho de Deus, ele está se declarando perdoador de pecados, ele está se apresentando como um único caminho. E é um dos relatos que vão levar Jesus para a cruz. Como assim? Quem é esse? Quem é esse que até pecados perdoa? Quem é esse? Eles achavam até então que Jesus era um profeta, que Jesus era mais um pregador, que Jesus era um segundo João Batista. Não. Ele era o Filho de Deus, e quando ele se apresenta dessa forma, começam a haver divisões dos que creem para os que não creem, de quem ele é, do que ele faz e do que para que ele veio. A palavra redenção, que está aqui no versículo 7 e 8, significa, a palavra politrose significa livramento mediante um pagamento de preço. Passar pela redenção que eu e você passamos é ter um livramento mediante o pagamento de um preço. Eu e você fomos libertos daquela cruz. Eu e você fomos libertos daquela cruz, porque Jesus pagou o preço que era para eu e você pagarmos. Jesus pagou o preço dos nossos pecados passados e futuros. Jesus pagou o preço do pecado de toda a humanidade. E essa filiação, essa redenção que nós desfrutamos agora, essa libertação do justo juízo de Deus, que estava pronunciado contra os nossos pecados, cujo preço era foi o derramamento do sangue de Cristo na cruz. A redenção ou a remissão, irmãos, é um privilégio presente, que eu e você temos e desfrutamos agora. Senão, nós nos comportaríamos, nós agiríamos nessa terra ainda, se não fosse pelo sacrifício de Cristo, como escravos. Nós seríamos escravos do pecado, nós seríamos escravos de Satanás, nós estaríamos todos os dias tristes e melancólicos e nostálgicos e para baixo,
porque nós não íamos saber de onde que viria a salvação do nosso pecado se não pagássemos nós o preço numa cruz. Mas por causa da redenção que houve por Cristo Jesus, nós vivemos livremente. Nós temos uma paz que não vem de nós, que vem do Espírito Santo. A paz de Jesus, de João 14, 27. Jesus diz: a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Porque Ele dá a paz para os eleitos, Ele dá a paz para os adotados, Ele dá a paz para aqueles que são filhos e tiveram seus pecados remidos e perdoados. Ela torna possível um relacionamento de filho com Deus. Por isso que é bom deixar de ser escravo e parar de se sentir como escravo e realmente começar a se entender, irmão, como filho de Deus que você é. Como assim, pastor? Pare de vitimismo. Comece a orar a Deus da forma que Ele é, com a autoridade que Ele tem e com o lugar que você tem na mesa. Fala: Pai, Abba Pai, Paizinho, vem no meu coração, vem na minha história. Pai, eu já caminhei bastante milhas contigo, mas eu ainda estou precisando dessa aqui. Pai, me perdoa por isso. Pai, aonde tu estás nesse processo? Pai, aonde tu estás nessa tempestade? Pai, aonde tu estás nesse processo que eu estou tendo que entender? Fala com Ele. Pergunta para Ele. Você já perguntou para Deus por que você está passando por um problema? Você já perguntou para Deus o que você tem que aprender no meio dessa tempestade? Você já perguntou para aquele que te criou o que Ele está querendo ensinar para você através dos processos que a sua vida está passando? Você tem se comunicado com o Criador? Você tem orado ao Pai? A esse Pai que não tem mais intermediador entre eu e você? Mas nós temos falado com Ele, com que frequência? Com quantos minutos nós temos falado com Ele? Porque eu tenho certeza que Ele não está ocupado. Ele está esperando os filhos de uma vez por todas se comunicarem e usarem esse livre acesso que temos. Ficamos tão tranquilos em ser salvos que paramos de comunicar com o Pai. Ficamos tão tranquilos em conquistar a salvação que achamos que Ele não se importa mais com os problemas. Ficamos tão tranquilos, tão de boa com a salvação, que a gente parou de clamar pelas intervenções divinas. Deus é um Deus de intervenção divina por toda a Escritura. Desde Abraão, de Moisés. Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Nós cremos na soberania de Deus, mas nós cremos nas intervenções divinas através da oração. Nós precisamos voltar a orar para viver aquilo que esperamos que o Pai pode fazer por nós. Nós não declaramos, não mandamos em Deus, mas nós podemos pedir, nós podemos clamar, nós temos livre acesso ao Pai. Você não tem 10 pessoas para passar, para falar com Deus. Já ouviram alguém diz assim: eu estou a 3 pessoas do governador. Já ouviram isso? Eu já estou a 3 pessoas do vereador, número tal, vamos mais perto. Existe isso nas esferas humanas. Você está a não sei quantas pessoas de uma autoridade, e você está com livre acesso ao Pai, através de Cristo Jesus. E às vezes você não tem usado esse acesso, é isso que eu quero falar. Ore, 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 ore a Deus. Deus está esperando uma igreja que fale com Ele, uma igreja que clame pela sua intervenção na terra. Deus está esperando uma intervenção de uma igreja que ore: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por uma igreja, por cristãos que orem para que a vontade de Deus seja plenamente satisfeita na terra, como já é plenamente satisfeita no céu. A vontade de Deus no céu é plenamente aceita, é plenamente realizada. Ele dá ordem aos anjos a vosso respeito. Os anjos, os serafins, obedecem a Deus plenamente nas regiões celestiais. E eu e você podemos fazer a oração do Pai Nosso, nessa frase que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É clamar que a vontade de Deus seja realizada na tua vida. Que talvez a tua vontade, as tuas aspirações, os teus desejos, os teus sonhos, as tuas realizações colidam com a vontade de Deus. Mas a vontade dele é soberana. E quando a vontade dele reinar na tua vida, você vai dizer para ele: Pai, se tu fizer, tu és Deus. E se tu não fizer, tu continuas sendo Deus. Eu continuo te adorando, eu continuo te servindo, eu continuo te buscando, porque tu pagaste um preço de cruz para me salvar, para me tornar eleito, para me tornar predestinado.
a vontade plenamente aceita de Deus na terra, vai colidir justamente com uma das conclusões da nossa mensagem. Vamos avançar. A adoção como filhos e filhas de Deus traz consigo um mais e um menos para nós. Um ganho imenso e uma perda necessária. Ao ganharmos o acesso que acabei de ministrar a Ele como nosso Pai, mediante essa redenção e remissão, nós perdemos as máculas. Nós perdemos, e graças a Deus por isso, por meio da obra santificadora do Espírito Santo, até que finalmente sejamos aperfeiçoados, até chegarmos ao aperfeiçoamento do céu. Até então, vamos plenamente conhecendo as nossas falhas, vamos plenamente visitando as nossas falhas, sendo confrontados pelo Evangelho do Reino, sendo entendidos e compreendidos que precisamos mudar, que precisamos transformar, que precisamos permanecer ligados à videira, como pregamos aqui algumas semanas atrás, que quando estamos na lama, precisamos ser limpos pelo rio de águas vivas de Jesus. Precisamos toda a vida voltar, precisamos sempre passar pela obra santificadora do Espírito Santo. A palavra que aqui vem unir o privilégio e a responsabilidade, o privilégio da nossa adoção, é a expressão ainda no versículo 4 que diz diante dele. Diante dele, que significa à vista dele ou na presença dele. Viver conscientes de que estamos na presença do nosso Pai. No quarto, no banheiro, na sala, diante dos nossos filhos. Deus está conosco o tempo todo. Ele é Emanuel, Deus conosco. Não só na igreja. Deus não está numa programação de 19 horas apenas. Ele está o tempo todo com nós. E como nós temos lidado com a obra santificadora em todos os momentos. Viver conscientes que estamos à vista dEle, na presença dEle, nos leva a uma consciência que temos um privilégio, um desafio constante de agradar a Deus. Eu não quero agradar a Deus, irmãos, para posar de bonitinho. Porque lá no céu não vai ter lugar especial. Lá no céu não vai ter cargo, não vai ter autoridade. Lá no céu nós seremos igualmente os santos, os separados, agora reunidos diante dEle, na presença dEle. Agora nós estamos aqui nesse centro de treinamento de Deus. Aqui é o lugar que treinamos a adorar Jesus. Aqui é o lugar que estamos no louvor, na generosidade, na palavra. Num centro de treinamento para o céu. Principalmente na adoração. A Bíblia diz que nós estaremos no céu com Ele, junto com os anjos, adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Amém? E se nós não temos prazer de adorar a Jesus, se nós não temos prazer de adorar a Deus na terra, talvez a gente não seja eleito, talvez a gente não chegue no céu. Porque quem não tem prazer em adorar a Deus na terra, talvez não vai ter no céu também. Quem não tem tempo para passar com Deus na terra, não vai ter tempo no céu. Quem está se movendo por que palavra? Não está se movendo por Deus. Misericórdia. Jesus me confrontou com essa verdade nessa semana. Eu venho aqui me movendo para escutar algo forte, ou eu venho aqui para prestar um culto forte a Deus? Eu venho aqui para dar o meu melhor culto, ou para desfrutar de um culto? Se o Tiago erra no baixo, eu perco a bênção. Pô, hoje o baixista errou. Se o cara der um dó errado ali, a gente perde a bênção. Ou a gente continua adorando Jesus, porque a gente não veio aqui assistir uma banda. Nós viemos ajudar junto com eles a adorar a Deus. Nós viemos aqui santificar, negar a nossa carne, renunciar aos nossos pecados, arrependermos e permanecer sendo santo, separado e irrepreensível junto com esses irmãos. Foi para mim que o Senhor falou essa semana, ao estudar esse texto. Ser santo e irrepreensível não é ser consumidor de culto. Querer estar no céu adorando a Deus envolve querer adorá-lo aqui na terra. Querer estar no céu adorando a Deus envolve querer estar adorando a Ele aqui na terra. Esse é o evangelho da salvação. Esse é o evangelho do reino de Deus. Esse é o arrependam-se de João Batista. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Sabe como que o reino dos céus está próximo, irmãos? Talvez eu morra com 75 anos na média brasileira. E talvez a gente morre semana que vem. E aí o reino do céu está pertinho, pertinho. Para parar de brincadeira com as coisas de Deus.
para parar de se mover por causa de palavrinha melhor. Ai, isso aqui. Estão comigo? Amém? Faz sentido para você? Faz sentido para você? A futura bênção é onde vai colidir agora. No versículo 9 e 10, onde diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Meu Deus, Deus fez mais do que te escolher. Deus fez mais do que te predestinar. Deus fez mais do que te adotar. Eu estou citando as bênçãos espirituais. Eleito, predestinado, salvo, remido, filho, perdoado. Ele fez mais. Ele apronta para um tempo que Ele vai reunir, que Ele vai unificar, que Ele vai pegar toda essa comunidade internacional de santos e separados e vai juntar com Ele no céu. Nós não teremos mais placas, nós não teremos mais CNPJs, nós não teremos mais organização civil, estatuto. Nós seremos todos santos, irrepreensíveis, os separados dele com Ele. Em toda a sabedoria e prudência que Deus tem, Ele desvendou o mistério da sua vontade para o futuro. Aquilo que diz respeito, aqui está dizendo o seu propósito. Em outras traduções vai falar o beneplácito do seu propósito, proposto em Cristo para a plenitude dos tempos. A reunificação de todos os crentes, de todos os separados no céu. O plano de Deus para a plenitude dos tempos, quando o tempo voltar a fundir-se na eternidade, é fazer convergir em Cristo todas as coisas, todos os irmãos, tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra, o versículo 10 diz. O verbo grego traduzido fazer convergir é uma palavra impronunciável que eu coloquei aqui, amém? Mas significa trazer algo, resumir ou reunir. E no contexto de Efésios, ele vai colidir com Romanos 13:9. E nesse sentido aqui, é reunir. A grande reunião dos santos. O dia que todos estaremos reunidos juntos com o Pai. Um pouco mais adiante no versículo 22, Paulo afirma que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser Cristo, cabeça sobre todas as coisas, Ele deu Cristo à igreja. Cristo é o nosso presente. Cristo é a nossa dádiva. É o nosso privilégio. Ter a Cristo. Paulo está querendo dizer que a convergência com Cristo vai acontecer para aqueles que forem submissos a Cristo. Para aqueles que forem submissos de verdade a Cristo como cabeça. Eu não cedo a nada dessa terra, no sentido de ideias, de valores, de princípios. A minha consulta master é a Bíblia, é a Escritura. É isso aqui a vontade de Deus, essa aqui é a vontade do Pai. Isso aqui tem a ver com o Evangelho de Cristo. Ficar 10 anos namorando tem a ver com o Evangelho? Vou usar. Ficar 5 anos noivo para 10 anos noivo, enrolando uma moça, tem a ver com o princípio de Cristo? Não. Alguém falou não aqui porque a Bíblia diz que não. O propósito de Deus é formar família. Querida, você é uma bênção de Deus, você é uma princesa de Jesus. Se não está falando em casamento com um determinado número de tempo, pensa bem. No mínimo ele não lê a Bíblia. No mínimo. Tem que estar submisso à cabeça que é Cristo. Não só de stories do Instagram, mas de atitude, de sacerdote. Está faltando no nosso tempo é homem posicionado. Homem de Deus. Existe um buraco de hombridade. E está diante dos nossos olhos. Um buraco de hombridade, homens. Causado sim por alguns pais, por alguns avós, mas vamos consertar isso urgente. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Não por gente que fica no sofá, por qualquer friozinho que dá. E eu já fui um desses.
No tempo presente, ainda há discórdia sobre o que eu estou falando no universo. Mas na plenitude dos tempos, essa discórdia cessará. E a unidade pelo qual tanto ansiamos virá com o domínio de Jesus Cristo. Como é que vai vir a plenitude da unificação, da bênção, da reunião com Deus? Com o domínio de Jesus Cristo. Com o domínio de Jesus Cristo. Você quer viver a plenitude de Deus na terra? Você quer viver um céu na terra? Coloque teu coração sobre o domínio de Jesus Cristo. Coloque a tua vida sob o domínio de Jesus Cristo. Sobre o domínio é total. Você já viu como alguém vence a guerra e ele domina outro país? O outro país está dominado pelo outro país. Um dia, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são eleitos, que são predestinados, que são adotados, que são filhos, que são salvos, os que são da teologia, linha teológica do fã 2, do fã 3, estarão sob o domínio de Cristo, não sob o domínio de linha. Quanto antes nós nos colocarmos submissos ao domínio de Cristo, antes viveremos o céu na terra. Como assim, pastor? Isso mesmo. Se não tem plenitude, se tem muita confusão, se tem muita coisa que não dá certo, pode pesquisar que tem lugares, áreas do coração, da vida, da prática, que não tem o domínio de Jesus Cristo. Mas aqueles que estão unidos, reunidos com Cristo, no seu coração, na sua prática, na sua vida terrena, todos os dias, eles experimentam o domínio de Cristo e a graça, a glória, a bênção espiritual de ser filho. A bênção de ser um privilegiado que honra a Deus, que honra o Pai, que honra o Filho, que não procura caminhos tortos, que não deturpa o Evangelho, que não trai, que não adultera, que não brinca com coisa séria. Aqui na AME a gente ainda fala o que é pecado, irmãos. Ainda não, nós vamos passar mais todos os outros anos falando. Um dia num culto de hombridade aqui, a gente abriu para um talk. Vou contar, né? Talvez alguns homens não estavam. E aí um lindão, como diz um professor meu, lindão, ele fala alguns caras lindão, né? Cara lindão, assim, mandou uma pergunta. Por que ainda fala que adultério é pecado? Olha só. Vamos rir. Aí eu respondi, eu falei, por favor, né? Tinha 3 aqui, o pastor Judex e o Val. Eu disse, olha irmão, a Bíblia diz, e a Bíblia é imutável, inerrante, infalível. É assim que a gente crê na Bíblia. É imutável, inerrante e infalível. A Bíblia não muda, ela não falha, e ela não vai mudar. E ela não falha, ela não tem falência de nenhuma frase, de nenhuma vírgula e ponto dela. Se você vê algum cara falar que a Bíblia precisa ser atualizada, sai correndo, que é heresia. Aí eu disse assim, o problema, meu lindo, é que a Bíblia fala que o adultério é passado aqui 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, e quando eu não estiver mais aqui, daqui uns anos, vai continuar sendo, e 2.100 vai continuar sendo, e 2.150, e 2.200, até Jesus voltar continua sendo. Aleluia! Então, os filhos eleitos, predestinados, amados, salvos, lindos de Jesus, têm que caminhar sob o domínio de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Para o fim, indo para a conclusão, eu quero que a igreja veja comigo os versículos do 11 em diante. Em Cristo, fomos também feitos herança. Ele usa mais uma vez a palavra predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É muito simples, meus irmãos. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A sua aqui é de Deus, não a nossa. Por isso que eu não falo, Deus, eu quero Milão segunda-feira. E Deus talvez está dizendo, e daí? Eu não estou nem aí que tu quer Milão segunda-feira. Vai trabalhar. Aqueles que fazem todas as coisas conforme o conselho da vontade do Pai, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Eu lembro quando nós aprendemos nas séries Dons Espirituais, que o selo do Espírito Santo é exatamente o que o selo de um produto significa. Aquele produto tem uma marca, aquele produto tem um selo de garantia, da mesma forma que se selava um gado, para dizer de que fazenda que ele pertencia, de quem que era o dono daquele boi. Eu e você somos selados pelo selo do Espírito, e o selo vai ter alguns significados. Um deles, o penhor, o Espírito Santo que habita em mim e você, depois do Novo Testamento, depois que ele desce em Atos, quando Jesus ascende ao céu, o Espírito Santo invade a reunião da igreja em Atos, e ele vem de uma vez por todas habitar em nós como um selo, como uma garantia, como um penhor. Como assim, pastor? O Espírito Santo é aquele que intercede por você, como a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que confronta o teu pecado. É o Espírito Santo que diz para você: não faz, não vai, você errou, agora pede perdão, você falhou, arrependa-se. Porque o Espírito Santo está intercedendo para que você não esteja isento da reunião dos santos um dia, da principal bênção espiritual, que é ir para o céu. Não a chave da casa na terra, a chave da casa no céu. O Espírito Santo, a garantia de Deus dentro de você, a habitação permanente. Esse Espírito que está dentro de nós e que testifica as nossas falhas. Essa voz que alguns chamam: eu já escutei essa voz. Às vezes ela diz assim: não fala, Leno, porque você vai pecar com a sua boca. Estão comigo? É o Espírito Santo, é o penhor, é a garantia de Deus para não pecar com a boca. Porque às vezes a gente está cheio de si, né? Inflado, grandão, e aí a gente peca com a boca, falando. O Espírito Santo, o selo da promessa, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Quem que é a propriedade? Você salvo, você santo, você separado, você irrepreensível. Você é propriedade dele. Você quer? Bem-vindo ao Evangelho do Reino. Bem-vindo ao Evangelho da salvação. Bem-vindo ao Evangelho que não anuncia bênçãos terrenas só de Deuteronômio 28. Bem-vindo ao Evangelho de renúncia, de perdão, de misericórdia, de eleito, de predestinado, de filho adotado, mas de filho que se arrepende e busca rapidamente consertar com Cristo, porque não quer estar fora da grande reunião dos santos, da grande reunião dos separados. Com isso, nós concluímos que o povo de Deus, eu e você, somos propriedade de Deus. Eu e você somos o povo de Deus, não porque quisemos, mas pela vontade soberana do Pai. E o povo de Deus existe, não para a glória de homens, não para a glória de cultos, não para a glória de conferências, não para glórias terrenas. O povo de Deus existe para a glória de Deus. O nosso testemunho, a partir de passar por uma mensagem como essa, que é um pente fino de Deus no meu e no teu coração, é ou não é? Ele vai para um lugar de exaltação a Deus. Porque todo lugar que habita a humildade em mim e em você vai exaltar Jesus. As pessoas vão ver como o Giovanni, como o Guilherme, como o João, Mateus, Márcio, o nome de todos vocês, igreja, como ele é humilde. Aí sabe o que isso vai lembrar as pessoas? Cristo, manso e humilde. Vai lembrar as pessoas o Cristo que você serve, o Cristo que você professa. É a sua humildade em reconhecer, é a sua humildade que mostra quem Jesus é para as pessoas de fora. É a minha e a sua humildade, e não a nossa soberba, e não a nossa grandiosidade. Somos eleitos, salvos, predestinados, alcançados, filhos adotados, para glorificarmos o nome de Deus dentro e fora da comunidade de fé. Essa é a palavra para os 13 anos da nossa igreja. Essa é a palavra de Jesus. O Evangelho e a Bíblia vão continuar sendo pregados nessa casa. A palavra de Deus bíblica vai continuar sendo pregada. O pastor Judex ontem, numa conversa comigo, disse: Lennon, seguimos e perseveramos em pregar o Evangelho. Se as pessoas não gostarem, não é da igreja que elas não vão gostar, é da Bíblia. E eu falei: meu Deus, isso está reverberando no meu coração. Se eu não gostar, não é da igreja que eu não gosto, é da Bíblia, irmãos. Se eu não gostar da Bíblia, eu não gosto do esconderijo do Altíssimo. E se eu não gosto da presença, eu não vou estar na reunião. E isso precisa ser falado.